que você faria se de repente acordasse com manchas vermelhas espalhadas pelo corpo? Você estava se sentindo mal há alguns dias e achou que seria só mais aquela gripe chata de inverno. O tempo mudou do nada, né? Você decide procurar ajuda. As manchas vieram acompanhadas de uma crise fortíssima de tosse seca e persistente. Agora, tudo parece mais assustador. E então, a notícia. Você já tinha escutado essa palavra em algum outro lugar, e não foi difícil de lembrar onde. A explosão da AIDS no Brasil. O Ministério da Saúde revela que 70 mil novos casos da doença vão surgir no Brasil nos próximos 4 anos. E não vai haver vaga nos hospitais para tantos doentes. De uma hora para outra, aquelas 4 letras passaram a cansar a sua vista. Estavam por toda parte. Viver aquilo era como estar acompanhado de um elefante enorme, pesado e silencioso, que trazia junto a si um sentimento mórbido e escasso de qualquer esperança. Uma sentença de morte. E este era só o início da sequência assustadora que veríamos nos próximos anos. Um medo, até então, verdadeiramente oculto. Olá, eu sou Bruno Barros. E eu sou Júlia Alves. Sejam bem-vindos ao Medo Oculto, um podcast sobre a principal epidemia do século passado. Eu descobri o HIV em 2014, né? Eu namorava uma pessoa, a gente namorou 1 ano e pouco, mais ou menos. A voz que você escutou pertence a Thaís Renovato. Ela é escritora do livro 5 Anos Comigo e também uma influencer ativista na causa contra o HIV. Thaís teve o seu diagnóstico em 2014, quando ainda namorava uma pessoa que acabou contraindo o vírus e a infectando durante o relacionamento. O ex-namorado de Thaís começou a sofrer com fortes pneumonias e logo precisou ser internado. Enquanto isso, Thaís, como uma boa companheira, permanecia a todo momento ao seu lado. E aí eu fiquei muito preocupada, né? Ele sempre naquela piora, e aí um dia no hospital, a família dele me chamou, a mãe dele especificamente, e falou assim: Thaís, o hospital sempre tá cheio de gente, eu nunca pude conversar com você, né? Sempre tem seus amigos, os amigos dele aqui, mas na verdade o que ele tem é AIDS já num estágio mais avançado, né? Um estágio mais terminal. E foi naquele momento que o mundo de Thaís desabou. Ao receber a notícia da ex-sogra, já tinha a certeza de que também estaria infectada com o vírus. Na minha cabeça só passava que eu ia morrer como ele estava morrendo, né? Então, nada do que as pessoas me falavam me dava um acolhimento, porque eu estava olhando uma pessoa, né, praticamente morrendo, então na minha cabeça eu ia morrer também daquele jeito. Esse é um pensamento comum de quem não conhece a diferença entre o vírus HIV e a doença causada por ele, no caso, a AIDS. Para explicar um pouco mais sobre essa diferença, convidamos a chefe do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular da Fiocruz, Monique Lindemeyer, para esclarecer como a infecção pelo vírus não resulta na suposta sentença de morte causada pela AIDS. HIV é o vírus, né? É o vírus da imunodeficiência humana, como a gente já tinha falado, né? Você vai estar falando do vírus, do genoma daquele vírus, o agente etiológico, né? Causador da doença. Junto de Monique, a pesquisadora Silvia Teixeira complementa. Seria a doença causada que pode ou não acontecer da pessoa desenvolver sintomas por conta dessa infecção pelo HIV. Portanto, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença causada por ele. O HIV surgiu no início dos anos 80 e acredita-se que a sua transmissão aconteceu através de um vírus semelhante encontrado em macacos, o SIV, e que chegou aos humanos através do contato com o sangue infectado do animal. Corroborando com a fala da Monique, o vírus parecia mesmo ter escolhido um alvo certeiro. Grande parte dos primeiros infectados eram homens que faziam sexo com outros homens, fato que foi suficiente para que nomes como câncer e peste gay fossem associados à crise que estava acontecendo. 70% das vítimas são homossexuais, razão pela qual, no começo, a Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS, era chamada de praga do homossexual. O conhecimento acerca da não seletividade do vírus viria um pouco mais tarde, somente em 1983. O Dr. Richard Selleck, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, diz, entretanto, que agora a síndrome não pode mais ser rotulada de praga do homossexual. A partir daí, as pesquisas avançavam e mostravam que a doença não era característica de um único grupo, mas mesmo assim, tal estigma permaneceu. Décadas depois,
As formas de transmissão continuam as mesmas e capazes de afetar qualquer indivíduo, não só os LGBTs. O médico infectologista Evandro Vieira explica melhor as diferentes formas de contrair o vírus. As formas de transmissão do HIV, são principalmente as relacionadas à transmissão por sexual, mas também por compartilhamento de seringas através do sangue. Além disso, também existe a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, ou principalmente no momento do parto, ou também no aleitamento materno. Lembra da Thaís? Ela pode confirmar tudo o que foi dito pelo doutor. Diferente do que a maioria pensava, engravidou de forma natural e hoje é mãe de 2 crianças soronegativas. Muitas pessoas me perguntam se eu tive que fazer inseminação para engravidar, mas não, eu engravidei de forma natural, porque eu não tenho vírus nas vias sexuais, então eu não consegui infectar o Rodrigo, meu marido. Então, quando a gente decidiu engravidar, que foi de forma natural, foi bem rápido mesmo, assim, eu tirei o anticoncepcional, já engravidei bem rápido. Eu fui para a maternidade com o kit que a mães com HIV recebem, onde eu retiro meu remédio, eu retiro esse kit. O kit que Thaís se refere é o kit maternidade, oferecido para mães com HIV, que contém latas de fórmula láctea e medicamentos que tratam de inibir a produção de leite. A transmissão do HIV, por muito tempo, reforçou o preconceito que os infectados recebiam onde quer que fosse. Mesmo que esse conceito tenha se tornado mais fraco nos dias de hoje, é importante entender que todo mundo está exposto ao risco de contrair o vírus e a AIDS, caso não adotem medidas preventivas. A única maneira de saber se você possui o HIV é através da testagem, recurso que está disponível no SUS. Pedimos a ajuda da coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida do Campus Barra, Lidiane Reis, para comentar sobre as formas de testagem para o vírus e outras ISTs. Ocorrem com alta frequência na população e tem vários formatos clínicos. O diagnóstico, muitas das vezes, começa por uma coleta de dados do profissional de saúde, então o enfermeiro pode coletar essas informações, ele identifica as diferentes vulnerabilidades desse paciente e a gente ainda realiza o exame físico. E nesse exame físico, a gente faz uma coleta, às vezes, de material biológico para a realização de testes lá rápidos ou até mesmo testes laboratoriais. Muitas das vezes, a maioria das pessoas pensam que as infecções sexualmente transmissíveis é só feito por uma coleta de exame. A gente realiza uma abordagem sindrômica, que a gente vê os aspectos clínicos dos principais agentes e a gente pode fazer um tratamento sem precisar dos testes laboratoriais ou rápidos. Então, ela não possui uma cobertura completa desses aspectos. A gente tem os testes laboratoriais ou rápidos que vão auxiliar sempre no diagnóstico, mas eles não são prioritariamente. O Dr. Evandro situa como é iniciado o tratamento. No Brasil, hoje em dia, o que a gente define é o test and treat, ou seja, o paciente testou, deu positivo, começa a tratar. Hoje, todas as pessoas diagnosticadas com HIV são direcionadas ao Sistema Único de Saúde, mesmo as que se consultam de maneira privada. Então, já na minha época, assim que eu me infectei, eu já começava o tratamento na hora. Eu comecei com um comprimido que era um 3 em 1, são 3 compostos em um comprimido. Hoje eu tô com um comprimido que continua sendo 3 em 1, mas eles são em 2 comprimidos. O comprimido que eu tomo uma vez por dia, sempre no mesmo horário, ele faz a carga do vírus diminuir. E também aumenta um pouco a imunidade, aumenta um pouco o CD4. Então, ele diminui e fica abaixo de 40 cópias. Quando a gente chega nesse estágio de abaixo de 40 cópias, a gente diz que a gente está indetectável, ou seja, você tem tão pouco vírus circulando no corpo que nessa condição, como eu tinha dito, ele você não evolui com a doença, também você não consegue mais transmitir, que acho que é isso que é o mais bacana, O que a Thaís mencionou no fim também é conhecido como I igual a I, o que quer dizer indetectável igual intransmissível. O uso do antirretroviral diminui a carga viral no corpo do infectado, tornando o HIV indetectável e difícil de ser transmitido. O grupo surgiu no momento em que as pessoas vivendo com HIV/AIDS estavam morrendo e não tinham nenhuma perspectiva de direitos nem de existências. São 33 anos de muita luta e pouca ajuda dos gestores da saúde. Poucos médicos tinham coragem de atender e tratar os doentes.
Uma médica pioneira foi a doutora Márcia Rachid, que enfrentou de frente e deu assistência às pessoas com HIV, mesmo não sendo infectologista. O Herbert, quando fundou o Pela Vida, pensava nessas pessoas, no que poderia fazer por elas. Outras pessoas ajudaram a fundar o Pela Vida também a acolher as pessoas infectadas pela HIV. O áudio que você ouviu é de Marcos Leite, presidente do grupo Pela Vida Rio de Janeiro. Herbert, que Marcos menciona, é Herbert Daniel, fundador do Pela Vida e militante na época da ditadura militar. Em 2022, a ONG comemora o 33º aniversário, com a sua fundação sendo no auge da epidemia. Marcos nos descreve um pouco do que se passou nos anos 80. Mas era muito difícil, pois na época os próprios doentes tinham como que recebido uma sentença de morte, quando descobriam a sorologia para HIV. Foi uma época muito triste e difícil, também pela falta de informação e preconceito das pessoas. E, infelizmente, ainda hoje, nós vivemos com estigma e preconceito. Mesmo depois de décadas, a desinformação em torno desse tópico persiste. Quando Thaís percebeu que não encontrava pessoas como ela nas redes, que compartilhassem da vivência como soro positivo, ela decidiu tomar a frente e dedicar o seu perfil a essa causa. Eu era mulher, sou mulher ainda, né? Eu heterossexual, eu queria ser mãe, eu não era mais tão jovem, né? Já tinha 30 e poucos na época. E eu senti falta de pessoas mais no meu perfil, assim, para conversar. Por mais que o HIV realmente infecte mais os homens que se relacionem sexualmente com outros homens, em 2021, de acordo com a UNAIDS, mulheres e meninas foram 49% das novas infecções por HIV. E, no geral, 54% das pessoas que vivem com HIV são mulheres. Depois que eu fui aceitando a minha condição, eu falei, gente, eu vou falar sobre isso para eu ser para as pessoas o que eu não tive. Era mais ou menos essa a minha intenção. Fora isso, também teve uma parte que quando eu vi que muito do que se falava era uma super falta de informação, eu me senti na obrigação de contar o que era real, né? Então, muitas coisas as pessoas não sabiam. Eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso, né? As pessoas não sabem que você pode viver com o mesmo esquema de remédio por décadas, as pessoas não sabem sobre indetectável, as pessoas não sabem sobre maternidade, as pessoas não sabem sobre relacionamento soro diferente, quando um é positivo, outro é negativo. As pessoas ao menos sabem a diferença de HIV e AIDS, né? Que um é o vírus, outro é a doença. Então, era tanta falta de informação e tanta coisa tinha mudado dos anos 80 para cá, a gente precisava falar sobre isso, eu precisava falar abertamente para falar para as pessoas que, não, gente, isso que você está pensando está errado. Eu tenho a informação certa, né? E eu não sou culpada por nada, não tenho que me sentir culpada por nada, né? Dados fornecidos pela UNAIDS apontam que o número de novas infecções diminuiu em apenas 3,6% entre 2010 e 2021, o menor declínio anual de novas infecções desde 2016. Mesmo antes do enfraquecimento do progresso contra o HIV, consequência da pandemia instaurada pela Covid-19, o número de casos entre os jovens já vinha aumentando. Falta muito. Falta muito. Falta muito mesmo. Mas cada pessoa que abre a sorologia, que fala mais abertamente, cada faculdade, ou pessoa, ou aluno, seja um podcast, seja, né, uma entrevista, qualquer coisa, você passa para mais pessoas a informação correta. Agrega mais. Nem que seja só mais uma pessoa. Essa uma pessoa que vai ver, ela vai passar isso adiante de uma forma diferente, de uma forma correta. É como um trabalho de formiguinha. Tudo faz a diferença. Tudo é importante. Esse podcast utilizou áudio externo da TV Globo, com produção e roteiro de Maiara Rocha, Júlia Alves, Débora Gama, Bruno Barros e Luísa Lopes. Apresentação de Bruno Barros e Júlia Alves. Edição e sonografia de Júlia Alves, Lucas Carvalho e Luísa Lopes. Apuração de Cauã Tinoco e Diego Bueno. Podcast criado para matéria de produção em TV, rádio e cinema, com coordenação de Anderson Barreto e coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital.